Boa noite. O 3-1 de hoje é um debate sobre corrupção. Foi gravado ontem pela manhã e à noite a Câmara dos Deputados absolveu a deputada Jaqueline Roriz, cuja cassação havia sido proposta pelo Conselho de Ética da Casa. Ela é acusada de participação no mensalão do governo Arruda, do Distrito Federal, e responde a processo na Justiça. Esse episódio só reforça a importância e a atualidade do debate que vocês vão assistir agora. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe? Para o filósofo político Jean-Jacques Rousseau, autor do livro Contrato Social, é assim que acontece. A obra escrita no século XVIII serve ainda para o cenário atual, principalmente no Brasil, no momento em que o nosso país presencia denúncias e escândalos. Para desvendar essa máxima, convidamos o cientista político da UNB, Ricardo Caldas, a antropóloga da Associação Brasileira de Antropologia, Lia Zanota, e a diretora do Movimento contra a Corrupção Eleitoral, Jovita Rosa. Antes, nós vamos saber um pouco mais sobre esse assunto. A fraudadora do INSS, Georgina de Freitas, passou 14 anos presa, já está solta e o dinheiro desviado nunca foi totalmente restituído. O juiz Nicolau dos Santos Neto vive em prisão domiciliar há 4 anos após a obra superfaturada do TRT de São Paulo. Um caso recente de promotores públicos que foram parar no banco dos réus ocorreu no mensalão do DEM. Leonardo Bandar e a esposa Débora Gerner são acusados de extorquir o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, outro nome envolvido no escândalo. Corrupção é crime, previsto no Código Penal com penas que variam de 2 a 12 anos de reclusão. Mas você já viu algum corrupto atrás das grades? Pois é, um mau histórico vem desde a época da colonização. São tantos casos e tão poucas pessoas punidas. Ali no Congresso Nacional há 116 projetos contra a corrupção. Todos eles estão paralisados. Nos últimos meses, muitas denúncias de corrupção envolveram cargos do Executivo Federal. A suspeita fez a presidenta Dilma Rousseff demitir 3 ministros. E a população? O que pode fazer? Surgiu nas redes sociais da internet o movimento Todos Juntos contra a Corrupção, que não tem ligações partidárias e a cada dia ganha mais adeptos. Professor Ricardo Caldas, poder e corrupção são faces da mesma moeda? Eu acho que são, e aquela máxima antiga de que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente, ela continua verdadeira. Agora, eu só gostaria de fazer uma observação sobre o que nós vimos, que eu considero que a presidente Dilma, ela abriu uma janela sobre a questão do combate à corrupção, e é interessante, porque ela está estimulando a participação popular. Eu acho isso muito positivo. Professora Jovita, você acha que é possível, numa ordem democrática, encontrar uma solução para vamos dizer assim, para esse vínculo entre o poder e a corrupção? Olha, eu só acredito através da mobilização da sociedade. Se a sociedade começar a continuar indignada e de braços cruzados, a gente vai avançar muito pouco, né? A gente tem visto movimentos, né, como o da lei da ficha limpa, né, que deu uma acordada na sociedade, mas ainda é bem incipiente. Nós precisamos mobilizar mais e avançar mais nessa mobilização, ganhar as ruas. Professora Lia, esse tema aqui no Brasil ele é discutido há bastante tempo. Inclusive tem uma obra do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, que praticamente se dedica a essa questão, quer dizer, a influência do patrimonialismo, do patriarcado brasileiro, na época o patriarcado rural, vamos dizer assim, na formação política, na cultura política do país. Apesar de muito debatido na academia, a sensação que a gente tem é que os costumes políticos não se alteraram tanto assim. A senhora atribui isso a quê, hein? É que há um efeito de longa duração mesmo, não é? Do patrimonialismo e basicamente, da elite se considerar acima da lei. Eu acho que esse é o ponto básico. E não só acima da lei, de tipo impunidade, mas um lugar de fazer favores também às suas clientelas mais próximas. É isso que faz essa permanência, eu acho, de longa duração e que faz com que
a ideia do anônimo, daquele que não é ninguém, tanto pode ser aquele lugar do cidadão, né, que remete ao cidadão, que tem o direito, quanto ele pode ser visto por aquele que você pode neutralizar, se quer pensar. Então, aí, por exemplo, quando aconteceu esse caso que apresentaram de você realmente usar recursos públicos e INSS, é como se você fizesse mal a ninguém, porque é um lado anônimo, e você pudesse trazer para si e para os seus próximos muitas benesses. Então, esse eu acho o grande ponto em que o favoritismo e o clientelismo na política, que nem sempre são corrupção, eles se casam muito bem com a corrupção. Então, a fisiologia partidária se casa com a corrupção, as alianças políticas se casam com a corrupção, não são só isso, são redes sociais, são capitais sociais, mas a corrupção fica, às vezes, vista por essa elite como um mal menor para se ganhar as eleições, para se ganhar um poder. Então, essa eu acho que é a duração, e o Sérgio tem razão no sentido de pensar um patrimonialismo, uma elite que está acima e é aquela que determina o destino da nação, que, portanto, merece todas as benesses e uma ideia de pessoa que tem a própria propriedade. Então, esse é um ponto essencial, só dizendo assim, quem sabe não é que a sociedade corrompe ou o poder corrompe, mas não há um homem bom fora da sociedade, são nas relações sociais, portanto, nós temos que mexer nessas relações sociais. O professor Ricardo está querendo falar também. Sim, Com certeza. Eu só gostaria de dizer que nós adotamos esse livro no curso que eu tenho de análise e crítica da corrupção, né, que a gente tem na universidade já há quase 8 anos, que eu leciono essa disciplina. E a gente usa o livro e os alunos ficam impressionados com a atualidade dele. Parece que você está lendo um livro que foi publicado e lançado na semana passada. E ele já tem 60, 70, quase... É, da década de 30, Da né? 30, então já dá mais de... em torno de 70 anos. Né? Mas é impressionante a atualidade dele. Essa questão por exemplo, o Sérgio Bock fala muito sobre a dificuldade de separar o público e o privado. Nós estamos vivenciando isso até hoje. As pessoas que estão no poder, elas se apropriam do que é público para fins privados. E é difícil você dizer isso é público, isso é privado, né? Porque na nossa cultura está tudo junto. Então, a própria elite, como a professora colocou muito bem, ela sente que está tudo à disposição dela. Nesse livro, ele destaca muito a questão assim, da herança ibérica, mas ele faz uma distinção entre o tipo, o padrão de colonização espanhol e o padrão de colonização lusitano. E ele mais ou menos diz assim, que a colonização espanhola foi protagonizada principalmente por uma elite espanhola, inclusive isso se reflete nas construções, no padrão urbano, na criação de universidades, enquanto que no Brasil, até a chegada da família real, né, em 1808, a coisa se dava mais com o que seriam as parcelas mais marginais da sociedade, vamos dizer assim. Esse negócio tem alguma influência ou como se diz, folclore? Eu acredito nisso, né? Eu acredito não tanto na diferença entre a colonização lusitana e a espanhola, até porque os efeitos sobre a corrupção de ambas foi muito pernicioso e continua até hoje, mas eu diria que a influência maior foi em relação a uma ética do trabalho. Acho que eu concordo contigo quando você fala que a colonização, se é que a gente pode chamar de colonização, na verdade que quem veio para o Brasil eram aventureiros, né? Então eles vieram para encontrar ouro, ou encontrar esmeralda, ou encontrar alguma coisa... Ele usa inclusive essa expressão, Isso. né? Então assim, a gente não tem uma ética do trabalho, né? O trabalho é uma coisa ruim, o trabalho é uma punição, não é? Então a gente não tem aquela coisa da libertação pelo trabalho. A gente se liberta encontrando uma mina de ouro, se liberta encontrando uma mina de esmeralda, aí não precisa trabalhar mais. Então isso gera uma cultura de corrupção. Porque o que é a corrupção no fundo? É você querer... É o saque. É você querer ter um ganho rápido, né? Um ganho rápido, uma apropriação imediata para você poder garantir a sua vida, né? Esses exemplos todos que foram mostrados aí, né? A pessoa queria uma aposentadoria tranquila o mais rápido possível. Então, a gente acaba estimulando isso, enquanto que a gente deveria estimular uma cultura do trabalho, né? Agora, essa ética do trabalho, ela, por exemplo, existe nas sociedades de origem anglo-saxã, né? Inclusive, o Weber, ele destaca muito isso. Muito bem isso. E aqui no Brasil, muitos autores atribuem, vamos dizer assim, uma certa
bipolaridade vamos dizer assim, na formação da cultura nacional, contrapondo o Brasil meridional, que teria uma influência maior somente de colonização alemã, um pouco de colonização italiana também, do Brasil setentrional, né, que tem um peso mais forte do colonialismo, da velha política dos senhores de engenho. Isso troço também tem sentido? Olha, eu só queria dizer alguma coisa que eu acho que toda a história das raízes do Brasil faz diferença. Eu só queria alertar um pouco que, se a gente pensar em corrupção, você tem corrupção onde tem ética protestante, onde tem ética do trabalho, porque eu acho que a corrupção está extremamente montada e sendo refeita, especialmente pela elite. Então, claro que você tem corrupção na hierarquia toda, mas a corrupção mantida, organizada, é pelas várias elites. Então, ela é patrocinada. Ela é patrocinada. Então, eu acho que isso nós temos que dar uma pensada, que a corrupção não é só da cultura brasileira, ou da cultura ibérica, ou da espanhola, mas ela tem uma modalidade diferente. Aí eu concordo. Jô Vitor, o que você acha disso? Você que está quietinha aí. Olha, eu penso que ela tem razão, né, na hora que ela coloca que essa elite, ela se acha acima do bem e do mal, né? E ela conta, e essa elite, ela trabalha para ela permanecer, né? Tanto no poder e quanto que as outras pessoas permaneçam também na classe baixa, né? Você vê, essas pessoas definem as políticas públicas. Então, se faz educação básica para pobre e educação do terceiro grau para rico. No caso da saúde também, faz uma saúde básica para pobre e a média alta complexidade, que é alto custo, também para rico, né? Então, essa elite, ela quer permanecer nisso. Agora, é um dado assim que precisa ser levado em conta. Por exemplo, o Lula, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quer dizer, ele construiu uma carreira política lutando por salário, por melhores condições de vida para o povo, por um discurso contra a corrupção, se elegeu em 2002, depois se reelegeu, não é isso? Uhum. Chegou a um determinado período da carreira dele que disse que o Congresso era tomado por 300 picaretas, não é isso? E depois de 8 anos de governo, a gente constatou que a velha elite continuou mandando, a corrupção continuou acontecendo. Você atribui isso a quê? Olha só, o financiamento de campanha, ele está muito ligado a esses desmandos, né? Eu vejo que o presidente Lula, ele tinha uma meta, que era tirar milhões de brasileiros da pobreza, que ele conseguiu. Agora ele fechou os olhos para essas outras áreas, né? Que eu acho que se ele fosse também bater de frente, ele não teria conseguido avançar da forma que ele avançou. Não terminaria o governo. Não terminaria o governo, porque esses mensalões que existem, né? Isso eu estou falando do ponto de vista da sociedade, que existe em Brasília, que a gente vê assim, eu trabalho numa organização que é o Instituto de Fiscalização e Controle. Nós trabalhamos com 200 organizações e fazemos uma caravana todos contra a corrupção. Esses mensalões, mensalinhos, mensaleiros, isso está tão presente entre o executivo e o legislativo, muito mais do que a gente imagina, né? Isso não é assim, o mensalão do PT, o mensalão do DEM, isso existe nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, essa troca de favor. Porque hoje o que a gente vê? Quem nomeia no executivo é o legislativo e briga por isso. Agora, quem pauta o legislativo, o que vota, o que não vota, é o executivo. Isso perde a autonomia dos poderes, né? E o judiciário, ele fica lá muito omisso, né? Não vê, não escuta, não fala. E a gente não vê alguém ser punido, né? O Supremo, por exemplo, ele condenou quantas pessoas por esse tipo de crime, por exemplo? Eu só gostaria de enfatizar um ponto. Acho que ninguém sugeriu que há corrupção no Brasil e não há em outros países, né? Uma pessoa que falasse isso claro. Seria uma alienada completa. A diferença que eu acho que é importante, que é consequência sim da ética do trabalho, é a reação que você tem quando você descobre casos de corrupção. Então, você descobre um caso de corrupção nos países escandinavos, por exemplo. Houve uma ministra que ela pediu demissão porque ela errou o cartão de crédito que ela usou na hora de fazer compras no shopping. Acho que foi na Noruega, se não me falha a memória.
Nos Estados Unidos, um parlamentar que é descoberto usando erroneamente as suas verbas de gabinete, ele sai e não volta mais. Então, a diferença do Brasil... A China manda fuzilar e a família ainda tem que pagar a bala. A China, que tem um índice alto de corrupção, quando ela descobre, ela manda matar. No Japão, a pessoa mesmo se mata. Agora, no Brasil, o que surpreende, foi isso que, que foi mencionado aqui, é o grau de tolerância em relação à corrupção. Essa que é a característica da nossa sociedade. Então, o político, o ministro X, vamos supor hipoteticamente, que estava sendo condenado, acusado de corrupção no Ministério, o que ele faz? Ele volta para o Senado. Volta para o Senado. Qual é a punição dele? Ser senador. Um deputado que foi governador, que foi corrupto, etc., etc., e que tem as contas descobertas na Suíça, qual é a punição dele? Ser deputado federal. Essa que é a diferença. É isso que caracteriza o Brasil. Essa tolerância dos que foram pegos em relação aos demais. Por quê? A ideia do clube. Você me ajuda hoje aqui, porque hoje eu estou sendo acusado, amanhã pode ser você. Então, limpa a minha barra hoje, que eu limpo a sua amanhã. Uma mão lava a outra, as duas mãos juntas lavam o rosto e o corpo inteiro. Então, é essa ideia do clubão que persiste, né? O presidente Lula entrou com um discurso, mas ele, como foi bem dito aqui, ele fechou os olhos para muita coisa. Então, o desafio da presidente Dilma e até a dificuldade dela é que, se ela continuar nessa linha, ela vai ter dificuldade crescente no parlamento no futuro. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco discutindo a corrupção no Brasil.